Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Que Deus seja sempre louvado pela sua graça maravilhosa. Não somos dignos de nada, mas Ele nos amou. Abram comigo a palavra de Deus em João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou começar a ler do versículo 13, versículo 31 do capítulo 13. Todos acharam, amém? João capítulo 13, versículo 31 em diante. Todos acharam, amém? Está escrito assim a palavra de Deus. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus. Nesse caso aqui, quem saiu foi Judas Iscariotes. Saiu da ceia. Daquele momento que Jesus estava na ceia com o seu discípulo. Agora é glorificado o Filho do Homem. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus glorificará em si mesmo. E logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós vir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podeis vós ir agora. Segue-me, mas depois me seguirá. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo, que não cantará o galo, enquanto não tiveres me negado 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque eu vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei a mim mesmo, para que onde eu estiver, estareis vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis meu Pai. Já desde agora o conheceis e tende visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-me o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não tendes me conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não a digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Amém? Esse texto de João 14, ele é muito conhecido. Não se turbe os vossos corações, mas crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei para vos buscar, para levar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Nós temos que perguntar uma coisa: por que Jesus disse essa frase? Aonde disse? Para quem disse? Por que disse? Por exemplo, será que isso serve para nós hoje? Jesus disse isso só para os seus discípulos em particular.
Será que nós podemos tomar essa palavra para nós hoje? Por que ele disse isso? Antes de nós começarmos, vamos nos curvar nossa cabeça, vamos orar um pouquinho? Vamos pedir a Deus para nos abençoar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido, lemos a Tua palavra, Senhor Jesus. A Tua igreja, meu Pai, quer ouvir e entender o máximo que nós pudermos entender e o máximo que o Teu servo puder passar. O que isso quer dizer? Por que o Senhor disse essa palavra agora para os seus discípulos? Qual é essa palavra para nós, Pai? Nos ajuda. Eu peço a Ti, Senhor, que no nome de Jesus Cristo o Senhor me use por amor e para a glória do Teu santo nome, por amor à Tua igreja, por amor à Tua palavra e por amor ao Teu servo, que ama também a Sua palavra, mas não é digno de estar aqui e nem muito menos de debruçar os seus olhos sobre ela. Obrigado, Senhor Jesus, pelo entendimento da Sua palavra. Eu peço a Ti, Senhor, que Teu Espírito não só me use, mas que também faça com que o Teu povo entenda o que vai ser ministrado. É que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. São muitas as coisas que nos perturbam. E naquele momento, a perturbação sobre os discípulos era muito grande. Muitas coisas são que nos perturbam. E quando algo de ruim nos acontece, o que nós queremos de imediato é uma palavra de consolo. Todos nós desejamos a solução daquilo que nos perturba, mas nós também queremos uma palavra de consolo. É incrível que você pode pensar assim: olha, entre ter uma palavra de consolo e a solução daquilo que me perturba, eu prefiro a solução daquilo que me perturba. Não, você não quer isso. Porque você se relaciona com Deus. E você quer se relacionar com Ele, em todos os sentidos. Você não quer, em forma alguma, conviver com Deus, que é um campo de força. Você não quer, de forma alguma, conviver com Deus, que é um caixa eletrônico. Você não quer, de forma alguma, conviver com Deus, que é uma seringa com remédio que vai lhe trazer a cura. Você quer se relacionar com Ele. Você quer entender o porquê que você está passando por aquilo, não como uma forma de indagação, de como você tem o direito de saber, ou é injusto aquilo que você está passando, mas você quer sentir Deus. Você não quer só ser livrado do vale da sombra da morte, mas você quer sentir Deus andando contigo no vale. Você quer sentir a vara e o cajado dele te direcionando nos caminhos retos, te colocando com passos firmes aonde você deve pisar. Você quer ouvir a voz dele, você quer ouvir dele falar assim: olha, pisa aqui, não anda assim, agora diminui o passo, acelera o passo, não desanima, levanta, continua. Você quer sentir Deus. Você quer se relacionar com Deus. Eu não quero um Deus caixa eletrônico. Eu não quero um Deus seringa de remédio. Eu não quero um Deus campo de força. Eu quero um Deus que se relaciona comigo. Eu quero um Deus que me dê palavra de consolo. Eu quero um Deus que me faça entender a sua palavra. Eu quero um Deus que faça entender até porque ele veio. Eu quero saber porque Jesus Cristo desceu. Eu quero saber porque que a forma da salvação não foi outra. Eu quero saber porque que ele morreu na cruz e não morreu enforcado. Eu quero saber porque ele foi colocado no madeiro e não foi colocado a moinha no seu pescoço e foi lançado ao mar. Por que o sacrifício foi assim? Por que ele teve que passar por isso? E por que por mim? Por que eu me sinto tão envergonhado quando eu olho e leio o sacrifício da cruz? Por que Jesus se revelou na forma humana e não veio de uma forma gloriosa e esplendorosa? Por que eu até agora estou peregrinando aqui na terra e ele não me deu ainda tudo que eu peço? Por que Deus me diz não se eu quero mais o sim? Por que ele me diz sim às vezes naquilo que eu penso que eu não vou receber? Porque quantas vezes o Senhor se revelou a mim no momento em que eu não estava nem acreditando que ele ia fazer qualquer coisa? Que Deus é esse? Por que ele age assim? Por que ele convive comigo? Por que ele não me matou ontem se ele sabe o pecado que eu cometi? Por que ele me escolheu? Por que ele me selou? Por que ele me ungiu? Por que ele me capacitou?
os discípulos estão com Jesus. E eles estão extremamente perturbados, como muitas pessoas se sentem perturbados. Irmão, Jesus, depois que ele anuncia o estabelecimento da sua igreja aqui na terra, ele começa a dizer paulatinamente, constantemente, que importava que ele fosse entregue na mão dos anciões. Os anciões entregariam ele na mão dos gentios. Os gentios escarneceriam dele, bateriam nele. As escrituras chegam ao ponto de dizer que arrancariam os cabelos dele com a própria mão, esbofeteariam o rosto dele, o maltratariam, o crucificariam, ele morreria e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Quando Jesus fala isso a primeira vez, não rejeite Pedro quando ele fala, não, Senhor, isso nunca pode acontecer contigo. Pedro andou com Jesus e viu o que Jesus fez. Pedro viu a esperança de Israel, pelo menos de uma parte do povo, ser restabelecida. Ele constantemente estava vendo e estava contemplando e imaginando que o Senhor restabeleceria o reino a Israel. E não só restabeleceria o reino a Israel, colocaria Israel em patamares altos, como tinha prometido. Israel seria, como foi prometido a Abraão, cabeça e não cauda. Os povos serviriam. E todo mundo iria até Betel para adorar o Senhor. O Pedro estava naquela esperança. E isso estava muito perto de acontecer. Por algumas vezes tentaram pegar Jesus e transformar ele em rei. E ele fugia das pessoas. Aí Jesus chega para os seus discípulos e pergunta, o que diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, um diz que o Senhor é Elias, outro Jeremias ou um dos profetas. E ele disse, e vocês, o que disseram? Aí Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, quando me perguntavam isso, eu dizia, ele é o Cristo, o Filho do Deus bendito. Jesus fala, Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou essas coisas. Foi o Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino do céu. E tudo que ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Mas eu peço que vocês não contem nada disso para ninguém. Jesus vai para um canto e fala, olha, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos anciões. E não, Jesus, isso não pode acontecer contigo. Satanás colocou aquilo no coração de Pedro, com base numa esperança que Pedro tinha. Gente, Satanás pode pegar uma esperança que você tem. Entende isso? Não tinha promessas no Velho Testamento acerca dessas coisas? É claro que havia. O Pedro estava errado que Deus restauraria Israel? Não, ele não estava errado. Ele só estava errado enquanto há um tempo e um momento. Mas isso aconteceria. Era a esperança de toda Israel. Por que Israel esperou tanto tempo sendo maltratado por vários reis? Porque eles tinham a promessa, eles criam que Deus restabeleceria o reino. E o Pedro é chamado, ele larga tudo para seguir Jesus por causa de qual esperança? Por causa dessa esperança. E é justamente nessa esperança que Satanás acha uma brecha para poder usar Pedro. E talvez a gente não dimensione tanto assim. Eu não estou querendo anular que Pedro não foi usado por Satanás, porque foi Jesus que disse. Mas uma coisa é clara, a esperança de Pedro pode ter se tornado, com a ansiedade de se antecipar a coisa, uma brecha para que Satanás entre e ache o que fazer. E Jesus continua andando com os seus discípulos, falando constantemente que isso deveria acontecer, convém que isso seja assim, para que se cumpra o que foi colocado nas Escrituras. E os discípulos
não estavam aceitando ainda, porque logo depois eles entram em conflito entre eles para ver quem seria maior no reino dos céus. E não pense que está falando do reino dos céus lá no céu. Ele está falando do reino que Deus estabeleceria aqui na terra. E isso não aconteceu uma vez só. A coisa se tornou tão louca que ao ponto de 2 homens adultos, ainda que parece que João e Tiago não eram maior de idade ainda, eles vão pedir para a mãe deles para falar com Jesus, que concedesse que Jesus deixasse um sentar à sua direita e outro à sua esquerda. Então você vai ver, a partir de Mateus 16, uma grande necessidade de Jesus, está falando todo o tempo que importava que ele fosse entregue, para que seus discípulos aceitem isso. Agora Jesus está na ceia, e os discípulos estão vendo que claramente isso vai acontecer. Jesus está andando escondido, meus irmãos. Ele já não aparece mais, há alguns dias que ele não aparece mais publicamente. E há algumas semanas ele aparece publicamente em ocasiões específicas. Quando ele aparecia, as pessoas diziam: ué, não é ele aí que estão querendo prender? Olha ele pregando abertamente. E Jesus ali pregava, fazia milagres e se retirava. Uns queriam pegar ele e proclamar ele rei. Outros queriam pregar ele para matar. Os principais sinagogas enviavam homens para o prender. Esses homens chegavam e ouviam Jesus e não conseguiam prendê-lo. Mas era esse o clima que os discípulos viviam. Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: ó, vamos para Jerusalém. Aí os discípulos falam: não, Senhor, não vai para Jerusalém. Lá não estavam querendo te matar? Ele fala: mas Lázaro está dormindo e eu vou acordá-lo. Aí o discípulo: mas Senhor, se ele está dormindo, está salvo. Ele falou: não, vocês não entenderam, Lázaro está morto e eu vou ressuscitar. Talvez a gente possa pensar que ouvindo uma frase dessa, os discípulos correriam para ir. O texto deixa entender claramente que Jesus se vira e começa a ir. E sabe o que acontece, meus irmãos? Jesus começa a ir para Jerusalém e os discípulos não acompanham. Aí Tomé toma a palavra e fala assim: ó, vamos todos para Jerusalém para morrer junto com o mestre. E aí eles vão. Jesus chega na casa de Lázaro, ressuscita Lázaro, depois passa um tempo, volta na casa de Lázaro de novo, porque Lázaro faz um banquete, e lá está escrito que muita gente foram lá não só para ver Jesus, como para ver Lázaro, a quem ele ressuscitou. E entre eles tinha também aqueles que queriam ir lá para matar não só Jesus, como também a Lázaro, porque era o testemunho vivo do milagre que Jesus fez, que era a prova de que ele era o Messias. Jesus está lá na festa, para ele, sabendo que no meio dos convidados da festa tinha várias pessoas querendo matá-lo. E os discípulos perceberam isso. Não sei se antes ou depois, mas nós sabemos que foi um discípulo de Jesus que escreveu isso. Então Jesus sai dali, começa a caminhar indo para Jerusalém. E quando ele está caminhando para Jerusalém, ele fala: vocês vão na frente? E quando vocês forem lá, vocês vão ver uma jumenta e um filhote de uma jumenta junto com ela. Vocês pegam o filhote e trazem para mim. Quando o dono perguntar por que vocês fazem isso, você diga: o Senhor está precisando desse jumento. Aí eles foram lá e pegaram. E Jesus vai entrar na cidade sentado na jumenta. Quando Jesus está entrando na cidade, ao povo todo vem atrás por causa do milagre que Jesus fez com Lázaro. E por causa de tudo que tinham ouvido Jesus fazer e ensinar. As pessoas pegam ramos de todos os jeitos, começam a gritar: hosana, bendito que vem o nome do Senhor. Eles pegam as suas vestes e colocam no chão para que a jumenta de Jesus não pise no chão puro. Então, lá no meio, se levantou um outro grupo enorme, dizendo: Senhor, veja o que as pessoas estão falando. Aí Jesus disse: se eles se calarem, até as pedras clamarão. Então as crianças começam a gritar e a cantar a música que era do tema do louvor de Davi. E eles vão para Jesus de novo. Olha o que essas crianças estão falando.
Jesus fala, você nunca leu? Que da boca dos menininhos de peito ele tirou o verdadeiro louvor. Então a palavra de Deus diz, enquanto está naquela festa, Jesus começa a chorar sobre a cidade. E ele diz, Jerusalém, se você conhecesse pelo menos esse dia, o dia da sua visitação. Mas até isso lhe foi ocultado. Irmão, vocês podem parar para imaginar que o povo de Israel nem percebeu, ainda que estavam ali, não perceberam claramente o que significava aquela entrada do Messias. Jesus vai para o templo, expulso os vendilhões do templo, quase é expulso do templo. Aí ele cita aquele texto de Mateus 23 que nós conhecemos. Ele amaldiçoa uma figueira, volta para o templo, sai do templo e vai ceiar com seus discípulos. Ele chega, vocês vão por aqui, vocês vão encontrar um homem, você segue eles. Quando ele está na casa, vocês perguntam para esse homem assim, aonde está o local onde o Senhor vai ceiar com seus discípulos? Aí eles entram lá. Vocês vão chegar lá, vocês vão encontrar um local mobiliado. Jesus fala, preparem a ceia lá, que vai ser lá que eu vou ceiar com vocês. E vocês não pensem que o clima na ceia era um clima bom, porque eu contando esse pedaço para vocês, o clima já não está tão bom, né? Imagina como é que era o clima na ceia. O Paulo ele vai botar nos seus escritos assim, ó, eu passei para o Senhor que eu também recebi. Eu passei para vocês o que eu recebi do Senhor. Na noite em que Cristo foi traído, ele ainda teve que ceiar com seus discípulos. É assim que Paulo registra a noite da ceia. Na noite em que ele foi traído, ele ainda teve que ceiar com seus discípulos. Mas sabe qual é a coisa mais interessante? É que os evangelistas destacam a seguinte parte da ceia. Jesus dizendo, pode o clima estar ruim, mas eu desejei muito ter esse momento com vocês. A ceia rola, o Judas está no meio, Jesus lava os pés do discípulo, come pão com eles, e Jesus fala, entre vocês que estão aqui comigo, um há de me trair. Agora ficou pior do que estava. Eu quero mostrar para vocês por que Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração. Como estava o coração dos discípulos naquele momento que ele diz essa frase. E para vocês terem uma ideia como é que o clima foi tão sério, que os discípulos não sabiam quem eram. O Pedro chegou a pensar que era ele. João pergunta a ele se sou eu. Pergunta a ele quem é. Todos eles não sabiam quem era. Não teve ninguém ali que se achou melhor do que o outro. O João chega para o Senhor e fala, Senhor, quem é? Jesus fala, aquele que botar um bocado de pão molhado junto comigo no mesmo pote, esse é o que vai me trair. Jesus molha o pão e Judas coloca o pão dele junto. E Jesus come. Não tem tempo para explicar para vocês, teologicamente, o que isso significa. Parece que a pergunta é feita de novo. Porque o outro evangelista cita uma outra parte. E Jesus fala, é aquele que eu der o pão molhado. Então Jesus molha o pão e dá para Judas comer. Eu estou muito tentado a explicar esse negócio, mas senão não vou entrar no que eu quero dizer. Ele dá para Judas comer e Judas come. E a palavra de Deus diz que quando Judas comeu aquele pão, Satanás entrou no coração de Judas. E Jesus disse para Judas, vai, e o que você tiver que fazer, faça logo. Quando Jesus antes fala, coloca o pão dele antes, no bocado molhado, ele molha e Judas coloca junto.
Jesus falou alto, não falou baixo. É aquele que molhar o pão comigo. Quando Jesus bota e Judas molha também, o Judas vira para Jesus e fala assim: porventura sou eu, Senhor? Jesus disse: se tu o dizes. O Filho do Homem veio para aquilo que está determinado. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para essa pessoa nunca ter nascido. Esse é o clima na ceia. Então Jesus, ele começa, Judas se retira, e Jesus começa a falar, dá um novo mandamento para os seus discípulos. E ele resume esse novo mandamento que ele está dando para os seus discípulos com essa frase: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis a vós, que vós aos outros vos amei. Assim todos conhecerão que sois o meu discípulo. Só que antes Jesus disse que o Filho do Homem ia para aquilo que estava determinado. E que ele seria abandonado por todos eles. E que para onde ele fosse, ninguém poderia ir agora, mas depois todos o encontrariam. Mas Pedro toma aquela palavra e fala assim: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Eu estou disposto a entregar a minha vida por ti. Por você, Senhor, eu dou a minha própria vida. E Jesus fala: você daria a sua vida por mim, Pedro? Antes que o galho cante, 3 vezes tu me negarás. Irmãos, o clima que estava ruim ficou muito pior. Vocês pensam que Pedro passou a ser uma referência para os discípulos depois do Pentecostes? Ele já era antes. O Judas sai. Eles pensam que Judas saiu para comprar pão para dar para os pobres, mas o momento não era aquele. Depois eles começam a perceber que Judas não faz parte daquele negócio. E Jesus fala para o Pedro que ele vai o negar 3 vezes antes que o galo cante. Lá fora, as pessoas estão correndo atrás dele para o matar. E sabe o que Jesus fala? Não se turbe os vossos corações. Que isso, irmãos? Ele chegou num momento de um clima totalmente perturbador. Ele fala: não se turbe os vossos corações. Irmão, não fique o seu coração perturbado. Sabe como a palavra de Deus diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Por que estás preocupado? Por que estás solícito? Por que estás preocupado com o dia de amanhã? Não se turbe o vosso coração. Mas quando Jesus fala não se turbe o vosso coração, e se espera que ele vai falar algo solucional àquilo que eles estão passando. Eles estão sendo perseguidos, não se turbe os vossos corações. Os seus perseguidores serão destruídos. Não se turbe o vosso coração, você não vai me negar. Não se turbe o vosso coração, não vai haver traição. Não se turbe o vosso coração, eu vou reverter o quadro, vou acabar com tudo. Não se turbe o vosso coração, seu inimigo vai ser comido de bicho. Mas não fala nada disso. Com as coisas que estão acontecendo, quem não conhece a Deus e as suas escrituras e não analisa a esperança do povo de Deus no Velho Testamento e no Novo, não consegue entender que quando, no momento de perturbação, Jesus poderia ter dito tantas coisas. Ele disse: não perturbe o vosso coração. Aí ele diz assim: você está doente? Eu tenho poder para curar. Ele podia ter dito isso. Mas se ele fosse dizer cada coisa que ele tinha poder para dizer, o tempo não daria. E mesmo porque
O Deus que nós servimos, ele quer nos botar focado em coisas maiores. Porque aquele que não nos poupou o seu próprio filho, como ele também nos dará conjuntamente com ele todas as coisas? O Jesus poderia falar de algo que era solucional, a questão temporária, imediata, terrena, material que eles estavam querendo ver. Mas Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Opa, eu creio, Jesus, eu creio. O Senhor vai me curar, o Senhor vai me dar solução, o Senhor vai mudar, o Senhor vai restabelecer meu casamento, o Senhor vai prender o ladrão que me usou, o Senhor vai dar a solução. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Não, mas não é isso que eu quero ouvir. Não encaixa dentro da situação que está acontecendo. Na casa do meu pai há muitas moradas. A garantia de Deus de que Ele vai te levar para a glória, é necessário que Ele te garanta vivo espiritualmente. Um homem ou mulher de Deus, independente da forma, porque a palavra de Deus não diz que os homens de Deus vão morrer. Só você ver pela história dos grandes homens de Deus, se tiver preguiça, e não tem problema, você pode ler lá Hebreus capítulo 11. A gente não consegue entender como não existe uma regra para a morte dos homens de Deus. Existem homens que morreram em abundância de dias, e existem homens que morreram a fio de espada. Existe homem de Deus que o Senhor colocou em palácio, mas existiram homens de Deus que andaram nu, porque não tinham roupa para vestir. O que nós temos que nos perguntar, foi o que eu falei hoje de manhã na escola dominical, o que mantinha esses homens fiel a Deus? Por que Abraão largou a sua terra, a sua parentela e foi para uma terra para onde ele não sabia para onde era? Por que Moisés se manteve fiel a Deus diante das suas falhas, mas principalmente diante de tudo que ele passou no meio do povo de Israel? Porque eles tinham uma esperança de algo maior e celestial. O que fez Moisés se manter fiel a Deus não é porque o cajado dele, quando ele levantava, o Senhor fazia milagre. Meus irmãos, teve uma ocasião que Moisés, o povo de Israel estava pelejando numa guerra. Quando Moisés ficava com o braço levantado, o povo de Israel começava a vencer a batalha. Aí Moisés cansava o braço, começava a baixar, e o povo de Israel perdia a batalha. Aí Arão, eu não sei qual é o nome do outro, segurou a mão de Moisés para que o braço dele não abaixasse. Mas não era isso que mantinha Moisés firme ao Senhor. O que fez Jó se manter firme ao Senhor, diante daquilo que o Senhor fez, que Jó não tinha nada a ver com isso? O que mantinha esses homens fiel a Deus? Imagina a situação de Jó. E é importante você lembrar que Jó não leu o livro de Jó. Então Jó não sabia o fim que ele teria. Jó não sabia que Deus ia restabelecer tudo aí de novo. Ele já estava satisfeito. O que Jó indagava de Deus é querer entender por que estava passando aquilo. Sem querer colocar Deus no sentido de dizer que Deus tinha que dar uma satisfação para ele. Mas como homem de Deus, o maior teólogo do Velho Testamento, aquilo Jó não estava tendo entendimento do que estava acontecendo. Aí Satanás entra no céu e Deus chega para o diabo e fala assim: tu viu meu servo Jó? O diabo não falou nada. Homem reto, justo, não vai mal nenhum na terra, que se desvia do mal. O diabo também, senhor, só dá tudo para ele. Vai lá e toca, vê se ele não fica fiel.
Irmão, Jó não participou desse diálogo. Jó não leu sobre isso. Jó estava em casa oferecendo sacrifício diário pelos seus filhos. Quando o homem chega e fala assim: Jó, perdeu tudo. Sabe o que é tudo? Tudo! O que manteve Jó fiel? No momento de grande calor, de discussão de Jó com os seus amigos, e tem muitos teólogos que gostam de afirmar de uma maneira assim poética, ainda com uma poesia negra, eles gostam de afirmar que o pior período de Jó não foi a perda de tudo, mas foi o período que ele passou com os seus amigos. No momento de calor de Jó com os seus amigos, Jó fala assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que mantinha Jó fiel a Deus? É que ele tinha a esperança de um Redentor. Você sabe por quê que Abraão saiu da sua terra, do meio da sua parentela, para a terra que ele não sabia onde, debaixo de uma visão que ele nem teólogo era, não tinha conhecimento nenhum de Deus, poderia ser até alucinação da sua cabeça? Sabe por que ele saiu? O escritor aos Hebreus fala assim no capítulo 11: Abraão, sendo rico, preferiu morar em tenda para alcançar uma melhor mansão celestial. Sabe o que Jesus disse acerca de Abraão? Abraão exultou por ver os meus dias, ele viu e alegrou-se. Sabe o que mantinha Abraão vivo? Era a fé na semente, em que todas as famílias da terra seriam benditas. E o apóstolo Paulo vai explicar que, como Deus falou semente no singular, não falou de muitos, mas de um só, que é Cristo. Abraão vivia fiel a Deus na esperança do Messias. Parece que Deus não estava muito satisfeito com isso. Não tinha dúvida nenhuma que Deus sabia que Abraão era fiel. Mas esse Deus que prova para depois aprovar, ele pega Abraão e faz o seguinte: Abraão, viu o filho que eu te dei na sua velhice, seu único filho, a quem tu amas? Tu ama ele mais do que ama a mim? Então você pega ele e ofereça para mim um sacrifício para satisfazer a minha vontade. Foi para isso que Deus pediu. Então Abraão sai com o filho dele. No meio do caminho o filho dele pergunta: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui, vamos fazer o altar. Cadê o cordeiro? Sabe o que Abraão respondeu para o filho dele? Deus proverá para si um cordeiro. Você tem vontade de saber como é que os homens do Velho Testamento eram salvos? Na esperança do Messias. Você tem vontade de saber como os homens do Velho Testamento eram consolados diante das lutas, da adversidade? Com a esperança da vinda do Messias. Jesus, sabendo que os seus discípulos tinham que se manter firme diante de tudo o que estava acontecendo e do pior que ainda sobrevinha sobre o próprio Cristo e sobre eles mesmos, Jesus disse: não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É sobre esta esperança que os discípulos se manteram fiel, sobre a esperança que na casa do Pai há muitas moradas. Jesus conhece o povo dele e sabe, meus queridos, que desfrutar de milagre é muito bom, e eu quero todo dia, todos nós queremos. Mas não se engane, não vai ser você passando pelo mar vermelho que vai fazer você se manter fiel a Deus. O que mantém você fiel a Deus é a esperança que Jesus Cristo foi e vai voltar. É verdade. Você acha que você passou o que passou porque você cria que Deus ia mudar o seu quadro? Irmão, nós cremos desacreditando. Nós oscilamos na nossa fé. Nós somos como aquele homem que tinha um filho endemoniado. Eu creio, Senhor, ajude na minha incredulidade. Mas que negócio é esse? Nós cremos desacreditando.
Nós somos como Moisés diante da sarça ardente. Você pode imaginar assim, eu duvido que eu visse uma visão da queda e eu mandasse eu ia. Ia não, meu querido. Porque senão você tem que falar que você foi melhor do que Moisés nesse sentido. Moisés, vai. Ah, eu, Senhor, vai, Moisés. Não dá não, Jesus. Vai, Moisés. Mas eu vou chegar lá sem nada, vou falar para eles, o Senhor me enviou. O que tu tem aí, Moisés, na tua mão? Joga no chão. Pega de novo. Pega a tua mão, Moisés, bota dentro do teu corpo. Tira. Ficou leprosa, bota de novo. Ficou sã. Vai lá, Moisés, faz esse sinal. E vocês sabem que naquele momento Deus mostrou para Moisés 2 sinais, ele fez 3. Aí, Moisés, ainda não, Senhor, eu sou pesado em língua. Moisés, eu já falei com Arão antes de falar contigo, teu irmão, para ser seu porta-voz. Ele será como um profeta para você e você será como um Deus para ele. Ah, Deus não dá não. Sai daqui, Moisés, vai embora. Moisés está correto. E só faltou Moisés. Debatei Moisés para ele ir. Nós queremos assim, irmãos. Vamos ser sinceros? Você tem coragem de falar assim, irmãos, eu recebi isso aí porque eu criei todo o tempo sem duvidar? Seja sincero. Mas se aconteceu contigo, meus irmãos, nós somos muito parecidos com os discípulos que acabaram de ser enviados de 2 em 2 e fizeram grandes milagres e depois não conseguem expulsar um demônio. Mas o nosso Deus é misericordioso. Ele conhece a gente. Ele não dá para nós uma prova maior do que nós podemos suportar. Porque Ele é fiel. Só dá para a gente aquilo que a gente pode suportar. E junto com a prova Ele dá também o escape. Mas sabe com o que Deus te consola? Não é com a solução do seu problema. Deus te consola mostrando para você, na casa do meu Pai há muitas moradas. E sabe por que na casa do meu pai há muitas moradas? Não é porque meu pai gosta de casa grande. Não é porque meu pai gosta de mansão. É porque eu estou indo lá para preparar um lugar para você. Na casa do meu pai tem muitas moradas, porque lá tem uma morada para você. Eu vou subir. E vou lá preparar o lugar. Porque o local já existe. Jesus não disse que ia construir nada. Já estava feito. Ele disse, na casa do meu pai já tem as muitas moradas. Eu só vou lá preparar um lugar. E quando eu acabar de preparar o lugar, eu voltarei para buscar vocês, para levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Queridos, quem tem uma esperança dessa, pode cometer falhas, mas não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Porque a esperança dele é morar na casa do Pai. Aí você pergunta assim, mas eu quero morar você quer morar na casa do Pai para quê, irmãos? Porque lá no céu não terá mais dor, porque lá no céu não terá mais sofrimento, porque lá no céu não haverá mais pranto, mais lágrimas, porque todas as coisas foram passadas e Deus se fez novo todas as coisas. Também, isso faz parte. Mas preste atenção na coisa que Jesus disse. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Eu vou preparar lugar. Para que, Senhor, que você vai preparar lugar? Para que vocês possam ir para lá, para viver comigo mesmo. Quando lhe perguntarem, por que você quer ir para a glória de Deus? Não fala que é para você viver em verdadeira paz e alegria, e saúde, e riqueza, e poder, e glória. É porque eu vou viver para sempre com o Senhor. O conhecerei como eu sou conhecido. É por causa disso. Jesus poderia ter dito aqui neste momento, na casa do meu pai, vocês não imaginam como é lá. Eu não estou dizendo que não tem as escrituras falam sobre isso. Mas olha onde as escrituras foram dar esse detalhe, lá no final da Bíblia.
Parece que dá a entender que você vir lendo a Bíblia e você ficar firme na esperança de ir para a glória, não por causa disso, mas por causa de viver com o Senhor. E você falar assim, caramba, eu ainda de viver com o Senhor, ainda vou ter isso? Aí que eu não largo esse Senhor mesmo, aí que eu não me desvio nem para a direita nem para a esquerda. Ele poderia ter dito, na casa do meu pai há ruas de ouro, na casa do meu pai há mar de cristal, na casa do meu pai há 12 colunas e 12 portas, e cada porta é uma pérola inteira. Na casa do meu pai tem um muro altíssimo, ela é cercada de todo, é um jardim de glória. O Senhor colocou no meio a árvore da vida. O Senhor habita lá não tem dia nem tem noite. A glória de Deus ilumina tudo. Mas ele fala assim, ó, na casa do meu pai tem muita morada para vocês conviverem comigo. Porque quando Jesus disse, eu vou embora, ele fala, Jesus, tu vai embora, o que vai ser da gente? Eu vou. Mas eu não vou deixar ele órfão. Eu vou enviar o Consolador, que estará convosco todos os dias, até que eu volte. Vocês não ficarão sozinhos. Eu enviarei um outro Consolador. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para morar comigo, para conviver comigo. A esperança que eu gosto mais da glória do porvir é que é registrada nas cartas do Apocalipse, nas 7 cartas. É aquela, eu te darei um outro nome que ninguém sabe senão você mesmo. Isso mostra que vai haver um relacionamento íntimo com Jesus Cristo na glória. Bilhões de pessoas. E o Senhor vai ter um nome que só você e Ele sabe. E Ele vai te chamar por esse nome. O Senhor consola o seu discípulo no momento perturbador dessa forma. O Senhor, Ele sabe que os verdadeiramente convertidos são consolados com essa forma. O apóstolo Paulo diz que essa é a esperança dele. O apóstolo Paulo diz assim uma certa vez, para mim o tempo certo, que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque essa leve expectação da criatura geme, esperando a esperança da glória do Filho de Deus. O Paulo vai falar assim, ó, que toda a terra hoje geme, esperando a manifestação do Messias. Ele fala assim, mas nós também gememos, desejando ser liberto desse tabernáculo, desse mortal, para ser revestido do imortal. Se você perguntar assim, por que o apóstolo Paulo se mantinha fiel diante de tudo aquilo? E Deus é especialista de dar às vezes certas palavras de esperança para a gente. Porque ele chega para Paulo e fala assim, eu vou te mostrar como é precioso para você sofrer pelo meu nome. Olha quem quer receber uma palavra profética dessa. Ninguém. O apóstolo Paulo, ele vivia assim, ó. Portanto, não desanimemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Esse é o modo que o apóstolo Paulo vivia. Como ele se consolava diante daquilo tudo? Era com essa esperança. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele diz que nós deveríamos também ser consolados com essa esperança. Não foi só Jesus que disse em João 14. O apóstolo Paulo disse que nós deveríamos ser consolados através dessa esperança e nós deveríamos consolar uns aos outros com essa esperança. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 18, Jesus disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo estarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele para encontrar com Cristo nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo está dando com detalhes aquilo que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 1. Jesus não disse essa palavra como esperança para os seus discípulos. O apóstolo Paulo termina sua frase dizendo assim, ó: consolai-vos uns aos outros com essa esperança. Para quem que o apóstolo Paulo disse isso? Por que ele disse isso?
Ele disse isso para a igreja de Tessalônica, que estava passando uma grande perseguição e muitos cristãos estavam sendo mortos por causa do nome de Cristo. E a morte lá no meio deles estava sendo tão grande que eles estavam perdendo até a esperança da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo começa: irmãos, não sofre como gentio pelos seus mortos, como quem não tem esperança. Porque nós cremos que se Cristo morreu e ressuscitou, todos aqueles que em Cristo dormem há de ressuscitar também. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar com Cristo nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta esperança. Quando você vai aconselhar alguém acerca da tribulação que a pessoa está passando, você não é tentado a falar para ela que Deus tem poder para mudar aquele quadro? Gente, até os ímpios sabem disso. E eu não estou dizendo que você não deve dizer. Mas se você quer consolar verdadeiramente algum cristão, porque não é a sua palavra que consola. Quem consola é o Consolador. E o Consolador só consola a pessoa com a palavra que ele disse que consolaria. E você pode falar assim: mas a palavra não parece muito que vai consolar alguém na sua perturbação. A palavra, irmãos, da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus para tudo. Ah, mas eu vou falar sobre salvação com a pessoa que está passando um problema financeiro. Parece loucura, né? Mas é o poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: eu não me envergonho do evangelho por causa disso. Porque é a manifestação do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe que a gente corre e fala assim: ó, irmão, você está com dor aí? Deus vai te curar essa noite. Você falou alguma mentira? De jeito nenhum. Deus pode curar aquele homem naquela noite? Com certeza. E nós devemos orar para isso. Mas nós deveríamos consolar as pessoas com a palavra da salvação, com a esperança da vida eterna. No momento em que Jesus está vendo seu discípulo extremamente perturbado, ele fala: na casa do meu pai tem muitas moradas. E os discípulos falam assim, se os discípulos perguntassem: tá, eu sei que na casa do meu pai, na casa do teu pai tem muitas moradas. E como é que eu vou para lá? Quem me garante que serei eu que serei levado para lá? Porque seria eu. Quando Maria entrou na casa de Isabel, Isabel fala assim: o que se deu que a mãe do meu Salvador entrou na minha casa? Porque quando você colocou o pé na porta, o menino soltou no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, porque o Senhor vai fazer cumprir na sua vida tudo o que tem prometido. Jesus disse lá: na casa do meu pai há muitas moradas. Crede em Deus e crede também em mim. Quem é que vai para lá? Os que creram. Os que creram. A única exigência feita por Deus para que nós entramos lá é crer no seu nome. Crede em Deus e crede também em mim. Crede em Deus e crede também em mim. Mas por que ele cita crede em Deus e crede também em mim?
Porque se ele vai voltar para o Pai, então ele é a promessa daquilo que o Pai prometeu. Jesus disse assim para os fariseus: vocês não creem em Moisés, porque se vocês crescem na lei de Moisés, vocês criam em mim, porque de mim escreveu ele. Não tem como, meus queridos, uma pessoa dizer que crê em Deus e não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ela não crê. Porque quando o discípulo chega para Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ele diz: mas há quanto tempo eu estou convosco que vocês não têm visto o Pai? Não crês tu que o Pai, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede pelo menos por causa das mesmas obras. A palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. O que foi que o Pai prometeu? Que salvaria a humanidade. E o que foi que Jesus prometeu? Que Ele era a promessa do Pai para a salvação, o cumprimento da promessa do Pai para a salvação da humanidade. Ele disse: creia em Deus e creia também em mim. Eu não estou dizendo nada novo para vocês. Foi o que o Pai disse. E ele vai continuar o texto, capítulo 14, dizendo: o que eu digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim opera as obras. Em outra ocasião ele fala: tudo que eu falo para vós, eu falo o que eu vi diante do Pai. Em outra ocasião ele fala assim: eu não preciso de testemunho humano, porque eu tenho um que testifica quem eu sou. O meu Pai, que vocês dizem que é vosso Deus. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês não procurariam me matar. Jesus aí disseram: bem ver que tem demônio, está dizendo que a gente quer matar ele. Ele disse: o meu Pai, que vocês dizem que é vosso Deus. Sabe por que você deve crer que na casa do Pai há muitas moradas? Você vai entrar na casa do Pai porque creu. E sabe por que você deve crer que na casa do Pai tem muitas moradas? E isso, meus queridos, Ele não fez nenhum sinal. Espera aí que eu vou abrir os céus e vocês verão a minha glória. Eu sei que houve um momento que Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos. Mas olha, Jesus disse para eles não contarem nada até que ele ressuscitasse dos mortos. E eles tiveram que se manter fiel na esperança do Messias. Sabe o que Jesus disse? Quando os judeus chegaram para Jesus e falaram assim: ó, que prova o Senhor nos dá que o Senhor é o Cristo? Vocês não verão nenhuma outra prova de que eu sou o Cristo, senão nenhum outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no seio da baleia, de um peixe, assim importa que o Filho do Homem também esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso ele disse para os judeus. Mas sabe o que Jesus disse para os seus discípulos, quando ele estava lá? Sabe o que vocês devem crer? Olha o que Jesus disse na frase: porque eu disse isso. E se fosse diferente, eu teria dito ao contrário. Sabe que você tem que confiar? Você não tem que confiar em sinais. Sinais é para aquele que já tem confiança. Os sinais não é para te fazer confiar em Deus. Os sinais é para ser manifestação daquele que tem confiança. Porque aquele que espera sinais para confiar em Deus, os sinais não tem tempo determinado para o Senhor fazer na sua vida. Por isso tem muita gente que vem para o Evangelho e não permanece. Porque ele vem para o Evangelho na esperança do sinal. Deus vai fazer isso e aí vai provar que ele está comigo. Mas Deus, não sabemos porquê, com a mesma fé, ele faz uma coisa imediata e faz outra daqui a 30 anos. E por que você tem que se manter fiel? Porque eu
disse. Você tem que se manter fiel à minha palavra. Eu disse, você tem que crer. Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Por que eu vou acreditar nisso? Porque eu estou dizendo. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu estou há quanto tempo convosco e você não tem prova de que eu disse é o que deve ser? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sabe o que eu creio? Eu falei aqui uma vez, deixa eu só falar uma coisinha. Sabe qual a pior coisa para mim? Que sou um estudioso das Escrituras. Uma das piores, não vou falar de todas porque meu tempo já até foi. Uma das piores. Eu creio em todos os sinais nas Escrituras, todos eles. Eu creio que o Adão é literal. Eu creio que houve um dilúvio. E creio que Deus pode fazer agora todos os milagres que ele fez nas Escrituras. Sabendo que não experimentarei a maioria deles. E quem foi que disse que você crê é sinal de que você vai experimentar tudo que Deus tem? Possa ser que você só conheça uma parte das Escrituras. Se você conhece toda a Escritura, pelo menos de uma maneira que deve ser, que é possível de se conhecer, você conhece todos os milagres. Você já catalogou os milagres de Jesus, todos eles? Já catalogou quantos deles Jesus faz mais de uma vez, faz 3 vezes? Qual a multiplicação dos pães, que ele multiplicou 2 vezes? Eu creio que Deus multiplica os pães. Multiplica mesmo. Não é eu trabalhando. É ele repartindo, o pão cresce. E já tive na minha casa necessidade e não vi o pão se multiplicar. Porque eu convivo com a ideia de que eu creio em tudo e não experimentarei tudo. Imagine se Deus fizesse todos os milagres que eu sei que ele fez nas Escrituras e que eu creio que ele pode fazer na minha vida. Não tinha tempo nem de eu dar um beijo na minha esposa, porque era milagre todo o tempo, porque a palavra de Deus diz que todos os milagres que Jesus fez foram escritos nas Escrituras, o livro não caberia na face da terra. Isso é uma das piores coisas que tem para a gente conviver. Eu, por exemplo, que gosto de ficar catalogando essas coisas, todos os milagres que Jesus fez, quando fez, para quem fez, quantas vezes fez. Mas eu creio. Eu creio que Deus é poderoso para curar qualquer pessoa da cegueira. Eu sou míope, tenho 5,5 graus de miopia. Porque eu tenho que conviver com a ideia também que não experimentarei todos os milagres que Deus pode fazer. Porque Deus não faz tudo o que pode. Ele faz aquilo que deve ser feito. Quando deve ser feito. E para quem deve ser feito. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele não era o único morto naquele lugar, meu querido. E ele só ressuscitou a Lázaro. Porque ele só queria ressuscitar Lázaro. Será que ali não tinha homem mais santo do que Lázaro que morreram na esperança de que quando o Messias viesse eles ressuscitariam? Será que todos que morreram ali eram ímpios? Não, não eram. Mas ele só ressuscitou a Lázaro. Para aquilo que ele quis. Para o propósito que ele tinha determinado. E ele não deixou de ser menos poderoso por causa disso. Por isso, nunca perca a esperança no poder de Deus para realizar os milagres na sua vida. Mas se mantém fiel a Deus na esperança, não daquilo do milagre que ele pode fazer, mas que na casa dele tem muitas moradas. E foi ele que disse que tem. Se não tivesse, ele teria dito. Você deve confiar na palavra de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo diz que é quem é,
Ele precisa provar para você que é. Ele é e acabou. Se Jesus diz que faz o que faz, ele não precisa fazer agora para que você creia. Na hora certa, no momento certo, em que você estiver preparado para receber, ele vai fazer. E se ele não fizer, você vai sair daqui dizendo: Senhor, está tudo certo, a sua graça me basta. Você deve se manter fiel a Deus, não porque por aquilo que ele dá, mas por aquilo que ele é. Ele, Jesus, não citou assim: eu estou convivendo com vocês, e vocês não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Se você não crê pelo convívio, que ele achou um absurdo, creia pelo menos por causa das mínimas obras. Mas ele chamou o seu discípulo a crer no convívio que tiveram com ele, na manifestação visível de Deus na terra. Foi isso que ele chamou a crer. E ele chega para Tomé e fala: você é bem-aventurado, Tomé, porque você viu e creu. Está tudo bem, mas muito mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. E como é que a gente se mantém evangélico? Na esperança de quê? De que Cristo morreu e ressuscitou e vai voltar. Me mostra uma prova disso. Me mostra aí alguma coisa, um fragmento, algum achado arqueológico que comprove isso. Sabe por que você crê nisso? Porque Jesus disse que isso era verdade e para o crente é suficiente. Amém, irmãos? Tem muita coisa para falar, mas meu tempo já acabou. Por hoje é só. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. O que mantém o crente esperançoso é a certeza da vida eterna. E ele sabe que o Deus que ele serve o esconde em seu esconderijo. Ele sabe que ele habita debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ele sabe que ele não anda sozinho, que Deus está com ele. Ele é o seu Pai. E vocês são filhos dele. Foi para isso que Jesus veio para a terra. Para que quem crendo no seu nome fossem chamados de filho de Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Deus é bom. Obrigado. Louvado seja o Senhor. Senta só um instante. Vamos. Liga seu microfone aqui. Vamos estar ofertando ao Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E os obreiros que possam distribuir os envelopes da oferta. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Que o que te move na casa do Senhor, ou a servir a Deus, não é simplesmente um motivo que Ele possa transformar a sua vida material. Uma coisa que eu sempre falo, irmãos, eu sou prova viva de milagres que Jesus fez para manter um servo dele de pé na terra. Vou falar aos irmãos aqui da igreja, no dia que alguém quiser um gabinete, eu conversei até com o pastor André, para você contar a tua situação difícil da tua vida. A única coisa que eu não